Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então ao nosso propósito de leitura da Bíblia, hoje no capítulo 13 ao 16 do livro de Provérbios. Queria começar então aqui falando de algo que você vai ver várias vezes no livro de Provérbios. Diz assim: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. É uma coisa que talvez você já tenha percebido, é como fala sobre a importância de ouvir. E não somente o filho escutar o pai ou o filho escutar a mãe, mas escutar a correção, escutar os mais velhos, escutar conselhos, né? E é um conselho que você precisamos trazer para a nossa vida. Versículo 3: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Olha que coisa interessante, novamente sobre as palavras, como é fácil se arruinar com as palavras. Talvez você foi uma pessoa que já fez isso, talvez você viu pessoas fazendo isso. Quantos pais às vezes arruinam, né, o futuro dos seus filhos por algo que disseram, por algo que não deveria ter dito, por não pensar naquilo que vão falar. As palavras são algo que pode ser maravilhoso, mas também pode ser um problema. Por isso a importância de encher o coração com as escrituras e a importância de se pensar naquilo que vai dizer. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas o desejo do diligente serão amplamente satisfeitos. Essa é uma característica do preguiçoso. Ele deseja, ele sonha, ele quer certas coisas, mas nunca tem. Por quê? Porque não está disposto a levantar da sua cama, a fazer aquilo que precisa fazer. Ele só maquina, planeja, mas não executa, diferente do diligente, que de certa forma está disposto a correr atrás e ser dedicado àquilo que almeja. Versículo 7: alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Outra coisa que eu queria destacar aqui é então sobre a aparência. Há pessoas que querem de certa forma mostrar uma aparência e que às vezes não tem nada, estão vazios, seu depósito não tem nada. E às vezes há pessoas que de certa forma, olhando para elas, você acha que não tem depósito, ou que não há, ou que de certa forma você não espera muito dela pelo seu exterior, mas a grande verdade é que às vezes tem, né? E isso precisa nos fazer pensar, né? Se eu quero viver de aparência ou se eu quero viver de certa forma de outra maneira. Versículo 14 diz assim: o ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. Como é importante o ensino e como é importante o ensino dos sábios, porque aqueles que não são sábios também às vezes ensinam, também às vezes querem dar rumo às pessoas, e problema é seguir essas pessoas. Mas quando de certa forma nos apegamos aos conselhos dos sábios, ao ensino dos sábios, isso vai nos livrar de armadilha, como diz Provérbios. Provavelmente na sua vida você pode perceber algo. As pessoas nos falam coisas, querem nos instruir sobre das mais diversas questões. Chegue em um lugar e fale sobre uma situação e as pessoas provavelmente sugerirão coisas que você deve fazer. E a grande verdade é, se você ouvir os sábios, você vai ser livre de certas coisas. Se você escutar os tolos, você provavelmente tenha problemas. Quero sugerir a você para ler o Salmo 1 e meditar nele, que fala muito sobre essa questão de quem nós vamos ouvir. Versículo 20 diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Que ainda sobre esse assunto, ser companheiro dos tolos é um problema. E andar com os sábios com certeza trará muitos benefícios à sua vida, vai gerar uma maturidade que talvez você demoraria a alcançar sozinho e vai livrar você de muitas coisas. Quem se nega a castigar seu filho não o ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo. Olha que coisa interessante. Às vezes na nossa cabeça disciplinar o filho é uma coisa ruim, é uma coisa que não é boa, é uma coisa que não se deve fazer. Mas as escrituras estão nos ensinando que quem ama corrige, quem ama impõe limites, quem ama de certa forma faz algo em relação àquilo e não deixa de certa forma a criança fazer o que quer, porque isso é um problema. Impor limites é algo tão de Deus quanto qualquer outra coisa. Capítulo 14 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Aqui está fazendo uma diferença entre duas mulheres. A mulher sábia
e a mulher que é tola, a mulher que é insensata. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, e nós temos exemplos dos mais diversos, seja do ruim, ou de mulheres que derrubam a sua casa, ou mulheres que constroem a sua casa. Poderia te dar um exemplo de mulher tola, Jezabel. Se você ler nas escrituras sobre ela, ela é uma mulher que trouxe grande problema para o seu esposo e até mesmo para a nação de Israel. E aí você pode olhar nas escrituras como mulheres foram sábias e de certa forma, com as suas mãos, com suas palavras, com sua vida, fizeram coisas tão boas. Né? Abigail foi uma mulher que, de certa forma, livrou seu esposo de morrer. Então, a gente percebe como uma mulher pode ser sábia, como uma mulher pode ser tola e a consequência disso. Né? Eu queria mencionar a você, então, a mãe de John Wesley, Carlos Wesley, que foi uma mãe nobre, que construiu a sua casa, que foi muito sábia e, de certa forma, dizer a você, procure literatura sobre essa mulher, principalmente você que tem filhos ou que que tem um lar para gerir, procure sobre essa mulher, porque ela nos ensinou muito com sua vida, com administração de tempo, e ela, de certa forma, o êxito disso foi ter um filho como John Wesley, que foi um grande homem de Deus. Versículo 9. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Olha que coisa interessante. Por que eu separei esse versículo para, de certa forma, conversar sobre ele? Porque fala sobre reparar o pecado cometido. Talvez para nós isso soe meio esquisito, mas a grande verdade é que no Velho Testamento, quando alguém, de certa forma, fazia com que o outro sofresse, ele reparava isso. Um exemplo, se um boi morria, ele não somente pedia desculpas por isso, mas ele restituía o boi àquela pessoa. E hoje em dia, algo que precisa ser restaurado e que é visto com bons olhos é reparar as coisas. Às vezes eu e você estragamos o livro de alguém, e de alguma maneira pedimos perdão, mas não devolvemos o livro a essa pessoa. E nós precisamos fazer isso porque, de certa forma, isso é um justo que faz e eu e você somos essa pessoa. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Isso deve nos levar a pensar como temos vivido, por onde temos vivido e entender que às vezes a coisa que aos nossos olhos são certas ou que a gente está no caminho certo, mas a grande verdade é que nós precisamos buscar em Deus para que não venhamos ter surpresas lá na frente. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. É uma característica de quem é inexperiente, ele talvez por ser afobado, talvez por ser empolgado, enfim, ele acaba indo ou entrando em qualquer coisa, qualquer caminho, qualquer porta que se abre, e isso pode ser um problema. O homem prudente, ele vê onde pisa. Um exemplo disso é o rei Davi, quando fugia de Saul. A Bíblia diz que ele se conduzia prudentemente, ou seja, olhando muito bem onde pisava e muito apercebido de toda a situação à sua volta. E isso preveniu ele de morrer na mão do rei Saul. Versículo 17, quem é irritadiço faz tolices. Olha que coisa interessante. Se tem um momento que a gente está sujeito a fazer o que é errado, a errar, ou fazer tolice, é quando a gente está bravo, irado, é quando a gente perde as estribeiras. Muitas pessoas que erram, às vezes erram porque de certa forma não se controlam, não dominam a si mesmo, então falam o que não deve, faz o que não deve no momento de ira. E isso é algo que nós precisamos cuidar para que não venha acontecer. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade o necessitado. Olha que coisa interessante, como Deus olha para o pobre, para o necessitado. E é muito comum você ver uma pessoa que tem posses ser cheia de pessoas à sua volta. A grande verdade é que nem sempre aquelas pessoas são amigos dele, mas estão com eles por aquilo que ele tem. E às vezes as pessoas simples, as pessoas pobres e necessitadas têm falta de pessoas à sua volta. Às vezes não querem estar com essas pessoas. O próprio Jesus chega a dizer algo interessante. Quando você for fazer algo, alguém não honre os necessitados, aqueles que não têm como retribuir isso a você. Jesus falando sobre essa questão.
né? E se tem algo que Deus espera de nós, como homens e mulheres de Deus, é que a gente fique atento com os pobres, com os necessitados, e os ajude, e intervenha na vida deles, e seja, né, de certa forma, Jesus agindo em prol deles, né? Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Isso é algo interessante. Qualquer trabalho que uma pessoa decida fazer vai trazer proveito, né? Independente do ramo, independente do que faz, se essa pessoa trabalhar de maneira árdua, ela vai colher resultados disso. As Escrituras estão falando. O grande problema é o só falar, ou seja, o dizer, planejar, colocar no papel, mas nunca fazer nada, né? De certa forma, isso não tem proveito, não vai levar a nada. Versículo 28 diz assim: uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. Esse versículo me lembrou muito a importância das pessoas, né? Independente de quem é a pessoa, se é um rei, um governador, se é um pastor ou uma pessoa que de certa forma está responsável sobre certas coisas, uma coisa que vai precisar, que vai necessitar ação de pessoas à sua volta. As pessoas, elas enobrecem as causas, por causa dela que as coisas saem. Imagine uma pessoa fazendo as coisas sozinho, jamais vai conseguir. Imagine um rei indo para a guerra sem soldados. Imagine tantas questões, né, dos nossos dias. Tire as pessoas dali, o que sobraria, né? Como é importante a mobilização das pessoas em prol de causas, em prol de coisas, em prol de momentos, né, para que essas coisas possam acontecer. Oprimir o pobre é ultrajar seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quero te fazer uma pergunta. Você honrou a Deus essa semana? Você honrou a Deus essa semana? Uma das maneiras de honrar a Deus é, de certa forma, cuidando do necessitado, agindo com bondade para com ele. Capítulo 15 diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quantas discussões, quantas brigas, de certa forma, são causadas por palavras ríspidas no momento de fúria, e quantas brigas são interrompidas ou não acontecem, porque uma pessoa vem braba, disposta a brigar, mas a outra age com calma, é branda, não responde de maneira ríspida, mas de certa forma, pela maneira que agiu, pela forma que falou, ela apazigua a ira do outro. E isso é muito importante, meus irmãos, né? Versículo 17 do capítulo 15 diz assim: é melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Ou seja, é melhor viver e comer coisas simples, né? E ter uma família abençoada, ter um lar abençoado, do que às vezes ter muitas coisas, poder comer coisas caras, mas ter um lar em guerra, onde há ódio, onde há contenda, onde o pai e o filho não se dão, onde os pais são brigados, onde o sentar junto é motivo de briga e discórdia. Melhor coisa é viver simples e ter uma família unida e que teme a Deus. Versículo 22 diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Quero dizer algo a você. Você está pensando em algo? Você quer começar um negócio? Você tem pensado algo, para o seu ministério? Quero dizer algo a você. Procure pessoas maduras, para que derramem sobre você muitos conselhos. Porque isso é sabedoria, isso é ouvir pessoas mais velhas, isso vai trazer para você mais segurança e às vezes vai te ajudar a pensar em coisas que talvez você ainda não havia pensado. Capítulo 16, versículo 8, é melhor ter um pouco com retidão do que muito com injustiça. Olha que coisa interessante, né? Nos nossos dias, os dias da ostentação, das pessoas terem muito, independente de como vão conseguir isso. Mas a grande verdade é que é melhor ter pouco de maneira justa, honesta e de certa forma honrando a Deus, do que ter muito e para que tenha muito, haja de qualquer jeito, ou faça qualquer coisa, ou esteja disposto a passar qualquer limite. Versículo 24 diz assim: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Olha que coisa mais interessante, ainda sobre as palavras. As palavras podem curar.
As palavras podem abençoar, as palavras podem animar as pessoas e, de certa forma, curar as suas vidas. Que Deus te abençoe, espero que Deus tenha falado muito ao seu coração. Até a próxima.